Em meio ao debate crescente nos Estados Unidos sobre o possível envio de tropas terrestres para o Irã, à medida que a guerra Estados Unidos-Israel contra o Irã entra em seu 15º dia, especialistas afirmam que uma invasão em grande escala seria extremamente difícil devido ao vasto e montanhoso terreno iraniano, mas uma missão pequena e precisa permanece possível. A especulação sobre o desdobramento de soldados americanos no solo iraniano aumentou, com o senador democrata Richard Blumenthal expressando raiva após uma sessão classificada do Comitê de Serviços Armados do Senado americano na última terça-feira, apresentada pela administração Donald Trump, declarando que saiu da reunião mais insatisfeito e irritado do que em qualquer briefing em seus 15 anos de carreira política. Ele manifestou preocupação com a ameaça à vida de americanos ao potencialmente enviar filhos e filhas para o solo no Iraque ou no Irã, alertando que o país parece estar no caminho para o desdobramento de tropas americanas no Irã para alcançar quaisquer objetivos potenciais. Donald Trump iniciou a guerra afirmando que o objetivo era impedir o Irã de produzir armas nucleares, embora Teherã insista que seu programa nuclear era apenas para fins civis. Mas é bom recordarmos que isso também foi dito no Iraque para acabar com Saddam Hussein, o ditador. No final das contas, não havia nenhuma arma de destruição em massa. Oficiais do governo Trump não confirmaram nem descartaram o envio de soldados ao Irã, mas o secretário de guerra, Pete Hegseth, disse à rede CBS News que os Estados Unidos estão dispostos a ir tão longe quanto necessário para garantir que as ambições nucleares do Irã nunca se realizem. A secretária de imprensa da Casa Branca, Caroline Leavitt, afirmou na semana passada que operações terrestres não fazem parte do plano no momento, mas Trump mantém opções abertas. O secretário de Estado Marco Rubio foi muito mais longe. Indicou a necessidade de garantir fisicamente material nuclear no Irã, declarando que pessoas vão ter que ir lá e pegá-lo, sem esclarecer quem realizaria essa tarefa. Essa declaração coincidiu com os relatos de que Trump conversou com grupos rebeldes curdos iranianos baseados no Iraque, na fronteira com o Irã, possivelmente buscando usá-los como grupo de procuração na invasão terrestre, ou seja, um moedor de carne. Mas agora tudo mudou. Uma operação terrestre no Irã, 4 vezes maior que o Iraque e com terreno montanhoso difícil, seria mais provável como operações limitadas e especialistas com unidades pequenas visando instalações específicas, apoiadas por forças de implantação rápida como a 82ª Divisão Aerotransportada Airborne, treinada para saltos e paraquedas em zonas de conflito para capturar aeródromos ou locais-chave. O objetivo seria localizar e neutralizar urânio enriquecido em instalações críticas como Natanz, Fordow e Isfahan, possivelmente incluindo até a ilha Karg. É aqui que a situação muda. O Irã poderia responder de forma severa, como demonstrado por ataques múltiplos a Israel e ativos militares americanos em todo o Golfo Pérsico, além de infraestruturas no Iraque, Bahrein, Kuwait, Catar, Arábia Saudita, Jordânia, Omã e Emirados Árabes Unidos. Mas mesmo uma operação pequena poderia escalar o conflito, provocando mais ataques de mísseis iranianos, de drones ou até mesmo por procuração. Mas os ataques também poderiam ser suprimidos com mais e mais contra-ataques precisos e até mesmo preventivos a americanos. Como vocês sabem, o YouTube restringiu a monetização do canal e reduziu nosso engajamento. Mas você pode nos apoiar comprando as camisetas da nossa loja pelo site reserva.inc/área militar ou apoiar o nosso trabalho pela chave Pix, canal areamilitaroff@gmail.com. Foi então que o Pentágono, na sexta-feira, anunciou que enviaram 2.500 fuzileiros navais em um navio de assalto anfíbio para o Oriente Médio, em um grande reforço de tropas na região após 2 semanas de guerra com o Irã.
Tratam-se de elementos da 31ª Unidade Expedicionária de Fuzileiros Navais e do navio de assalto anfíbio, o SS Trípoli, que receberam ordens para se deslocarem ao Oriente Médio. As unidades expedicionárias e fuzileiros navais são treinadas e equipadas para realizar desembarques anfíbios, mas também se especializam em reforçar a segurança em embaixadas, evacuar civis e prestar auxílio em desastres. O destacamento não indica necessariamente que uma operação terrestre seja iminente ou que venha a ocorrer, mas os sinais estão cada vez maiores de que algo muito grande pode acontecer. A 31ª Unidade Expedicionária, assim como o navio de assalto Trípoli e outros que transportam os fuzileiros navais, estavam baseados em Sasebo e Okinawa, no Japão, e agora cruzam os mares da região passando próximo da China, de acordo com as últimas imagens disponíveis. O SS Trípoli, por exemplo, foi avistado por satélites comerciais navegando sozinho perto de Taiwan. Essa localização o coloca a mais de uma semana de distância das águas próximas ao Irã. Segundo a ABC News, os 2.200 fuzileiros navais da 31ª Unidade Expedicionária de Fuzileiros Navais acompanham o Grupo Anfíbio de Prontidão de Trípoli, composto pelos navios o SS Trípoli, o SS San Diego, o SS New Orleans, além de aproximadamente 20 caças de combate furtivos F-35B Lightning II. Esta ordem do Pentágono é uma resposta direta à intensificação dos ataques do Irã contra navios no Estreito de Hormuz. O secretário de Guerra Pete Hegseth aprovou o pedido do Comando Central americano para o envio da unidade expedicionária. Os americanos divulgaram imagens inéditas dos ataques contra alvos militares na ilha iraniana de Karg e alertou que a infraestrutura petrolífera local pode ser o próximo alvo. A pequena ilha no Golfo Pérsico é o principal terminal por onde passam 90% das exportações de petróleo do Irã. Na minha análise, os ataques pressionam o Irã a encerrar o bloqueio e os ataques no Estreito de Hormuz. Ao mesmo tempo, pode ter aberto a possibilidade de operações de desembarque anfíbio das tropas e fuzileiros navais que estão se deslocando para a região, uma forma de obter o controle total da produção e da distribuição da infraestrutura de petróleo iraniano. O controle dos sistemas petrolíferos daria aos Estados Unidos um elemento do tipo refém estrutural da economia iraniana para barganhar com o regime de Teherã. Estagnaria 90% da exportação de petróleo do país, o que resultaria no colapso total do regime e, ao mesmo tempo, infelizmente, do povo iraniano. O novo líder supremo do Irã, Mojtaba Khamenei, fez suas primeiras declarações públicas ainda na quinta-feira, prometendo continuar lutando e ameaçando abrir outras frentes em uma guerra que já interrompeu o fornecimento mundial de energia, a economia global e as viagens internacionais. O controle dos sistemas petrolíferos iranianos daria aos Estados Unidos um poderoso instrumento de pressão estrutural sobre a economia do Irã, permitindo barganhar com o regime de Teherã em termos muito mais favoráveis. Uma interrupção ou bloqueio efetivo das exportações de petróleo, que respondem por cerca de 90% das receitas de exportação de petróleo do país, poderia cortar a maior parte da entrada de divisas pela ilha de Karg, gerar uma crise fiscal aguda no governo e acelerar a desestabilização do regime. Pete Hegseth afirmou ainda em uma coletiva de imprensa que o novo líder supremo Khamenei provavelmente estava desfigurado, muito ferido, mas não deu mais detalhes e tampouco apresentou provas físicas sobre as suas falas.